Bom dia, meu nome é Thiago, sou aluno da FATEC São Caetano e vou gravar esse vídeo referente à apresentação solicitada pelo professor Osmani para a matéria de perícia forense e segurança da informação. O objetivo desse trabalho é responder de uma forma plausível, baseada nas leis e com as informações que foram apresentadas na sala de aula, responder algumas questões solicitadas pelo professor, que nós chamamos de demanda, que foi solicitado ao departamento de TI algumas respostas durante o dia a dia da empresa para a inicialização de um processo de investigação a respeito de um suposto vazamento de dados que eram bastante importantes para a empresa em questão. A primeira questão dessa demanda seria a seguinte: quais as fontes de informação mais prováveis a partir das quais as informações poderiam ter vazado? Bom, como nós não tivemos uma exemplificação do caso bastante concreto, foi uma coisa bastante superficial, então inicialmente as suspeitas seriam os equipamentos eletrônicos, como notebooks, desktops, smartphones e discos removíveis, como pendrives, HDs externos, utilizados pelos funcionários que são responsáveis pela manipulação desses dados que sofreram o vazamento. Portanto, esses meios de informações seriam os iniciais mais prováveis das quais teriam vazado essas informações. O segundo questionamento seria como que essas fontes podem ser individual e positivamente identificadas. Bom, antes de mais nada, durante a perícia, tudo e qualquer equipamento que for coletado para análise forense, ele deverá ser registrado em um documento que nós chamamos de cadeia de custódia. Nesse documento é importante conter a data de hora, a data e a hora da coleta da evidência, a identificação de quem foi apreendida essa evidência, ou seja, responsável por aquele equipamento, o nome da pessoa que coletou esse equipamento, a descrição detalhada da evidência, o nome e assinatura desenvolvidos para poder justificar ali realmente, comprovar que a pessoa está ciente que aquilo foi apreendido, a identificação do caso de evidência, ou seja, seria marcar qual o número daquele equipamento e qual caso ele está vinculado. E sempre que for possível também obter hashes, ou MD5, ou SHA-1, ou SHA-256, ou SHA-512 das evidências, sempre que for possível. As informações técnicas pertinentes e uma das coisas mais importantes seriam as informações sobre o hardware, como por exemplo o nome do fabricante, o modelo, o número de série e tudo mais. Bom, a terceira questão seria como que essas fontes devem ser individual e efetivamente preservadas antes do início do processo investigativo. O processo da preservação durante a perícia forense, ela é uma etapa de extrema importância, se não for uma dos maiores. Por quê? Porque caso algum equipamento seja questionado durante o juizado, caso seja questionado se isso foi alterado, ele pode alterar totalmente o andamento do caso, podendo até cancelar o mesmo. Portanto, essa etapa ela é bastante importante. E é recomendado que ela deve seguir uma ordem que nós chamamos de ordem de volatilidade durante esse processo de preservação, ou que seria o seguinte: iniciado coletar as informações primeiramente do item mais volátil para o menos volátil do equipamento, ou seja, garantir que durante esse processo nada da camada anterior se perca. Um exemplo dessa ordem seria o seguinte: primeiramente os registradores, as memórias periféricas e memória cache, porém isso é praticamente impossível no ambiente real do dia a dia conseguir se coletar, porque é bastante rápido. Em segundo, a memória principal, que seria os dados da memória RAM,
mas isso já é possível coletar durante o dia a dia. Em terceiro, o estado da rede. Em quarto, os processos em execução. Em quinto, disquetes e mídias de backup. E em sexto, CD-ROMs e impressões, ou seja, documentos já impressos. A próxima questionamento seria o que deve ser verificado em relação à política de segurança da informação da empresa. Bom, primeiramente deve ser analisado as políticas referentes à legitimidade de auditoria dos equipamentos da empresa, ou seja, verificar como que a política da informação da empresa trata em referente a esse assunto. Deve ser analisado também como a empresa irá tratar a perícia referente aos equipamentos do colaborador. Por exemplo, uma empresa ela pode permitir o BioD, que seria Bring Your Device, que seria poder trazer o equipamento do próprio funcionário para utilizar durante o período de trabalho. Então deveria ser verificado como que a empresa trata isso na política para durante essa perícia, porque pode ocorrer o caso de quebra de privacidade, que é uma coisa que já vai entrar no âmbito penal e isso é bastante complicado. A próxima questão, um pouco comprida, então, especificamente em relação à estação de trabalho do Estado colaborador e ao cartão de memória do respectivo smartphone, pergunta-se: esses equipamentos deverão ser desligados antes de iniciar a perícia? Qual a forma, a ordem correta para abordá-los? E, em caso de necessidade de desligamento da estação de trabalho do colaborador, poderá proceder como um desligamento normal? Bom, primeiramente, o equipamento ele não deve ser simplesmente desligado abruptamente, porque deve ser respeitado, como foi dito anteriormente, a ordem de volatilidade. E você desligando diretamente, sem ter feito uma prévia análise, verificado o que deve ser coletado, ele irá afetar totalmente a memória RAM, por exemplo, que é um item que simplesmente você retira energia, ele se perdeu toda a memória ali contida. E caso for necessário, o computador não deve ser desligado da forma comum, que seria pelo iniciar, desligar e tudo mais, pelo sistema. Ele deve ser retirado diretamente da tomada, porque durante o processo de desligamento de uma forma comum pelo sistema, ele acaba gerando registros e acaba alterando uma série de arquivos no computador, o que não é interessante para a perícia. E durante a realização da perícia em algum smartphone, o que recomenda-se é colocar ele em modo avião antes de iniciar qualquer tipo de análise. Por quê? O smartphone ele pode ser acessado remotamente pelo dono do equipamento e simplesmente deletar todas as informações do mesmo, o que vai afetar diretamente a perícia e isso não é nada interessante. A próxima questão seria descrever o processo para clonagem dos referidos dispositivos, diferenciando-se as clonagens da cópia comum. Bom, o processo de clonagem na perícia forense ele deve ser feito de uma forma que nenhuma das informações se perca durante o processo, ou seja, seja realizada uma cópia teoricamente bit a bit, que seria copiar o item como o original realmente, sem a possibilidade de alterar em nada. Bom, alguns exemplos durante essa clonagem, como por exemplo a clonagem da memória RAM, poderia ser realizada através do comando dd, que ele vai gerar uma cópia como é recomendada bit a bit, ou através do comando dclfdd, que é praticamente a mesma coisa do dd, porém ele tem algumas funcionalidades. Ele, por exemplo, ele durante o processo de clonagem, de cópia, ele já gera os hashes necessários para garantir a integridade da cópia. Você pode selecionar os parâmetros, como se você quer selecionar em MD5, SHA-1 ou qualquer outro tipo de algoritmo de criptografia que gere esses hashes. A respeito da rede, pode ser utilizado o Netstat, que ele vai verificar as conexões ativas TCP no computador, ou então através do comando unhide TCP, que ele vai verificar as conexões ocultas
que estão havendo no equipamento. Os processos do sistema você pode utilizar o comando PS, que ele vai te mostrar toda a cadeia de processos que estão sendo executados no equipamento, ou então utilizando o comando RAID PS, que assim como o RAID TCP, ele irá apresentar os processos dos sistemas que estão rodando como ocultos. E a próxima questão seria como assegurar a integridade dos itens analisados. Então, como foi dito anteriormente, para a gente conseguir garantir a integridade desses dados coletados, cada cópia efetuada sobre o equipamento periciado deve ser retirado no mínimo 2 hashes como boa prática para comparação, como por exemplo o MD5 ou o SHA-256. A cada tipo de cópia que você for realizar, seja uma cópia da cópia, uma cópia da cópia da cópia, que isso é bastante comum durante a perícia. Então, cada vez que for retirado qualquer tipo de cópia, deve ser retirado no mínimo ser utilizado 2 algoritmos para a geração do hash, para realmente garantir a integridade desses itens. Então, a conclusão seria que durante todo o processo da perícia deve se tomar o máximo cuidado possível para garantir a integridade dos dados e principalmente documentar essas informações, porque em caso de alteração de qualquer informação durante o processo, isso irá comprometer totalmente a investigação e pode realmente anular essa investigação. Por isso, antes de iniciar qualquer tipo de procedimento, é necessário ter todo o planejamento e dizendo o que vai ser realizado durante esse processo, para isso poder trazer o menor risco possível durante essa perícia. E é isso. Dúvidas?